Olá pessoal, vamos iniciar então mais uma videoaula. Hoje o tema é razão, proporção e percentual. Então nesse vídeo nós iremos tratar a questão da razão e proporção e também a questão do cálculo do percentual. Com relação à razão, você já deve ter ouvido expressões como: de cada 20 habitantes, 5 são analfabetos. De cada 10 alunos, 2 gostam de matemática. Um dia de sol para cada 2 dias de chuva. Em cada uma dessas frases está sempre clara a comparação entre dois números. No primeiro caso, destacamos 5 entre 20, no segundo, 2 entre 10 e no terceiro, 1 para cada 2. Seguindo com a questão da razão, todas as comparações são matematicamente expressas por um quociente chamado razão. Então podemos levar em consideração o exemplo do slide anterior, onde tratava de que cada 10 alunos da turma, 2 gostavam de matemática. Então a gente está estabelecendo uma razão entre os alunos que gostavam de matemática desta turma. Chamamos de razão entre dois números A e B, sendo B diferente de zero, ao quociente de A por B e representamos por A sobre B, em formato de fração, e dizemos que A está para B, certo? E chamamos assim o nosso A aqui de antecedente e o nosso B de consequente. Proporção. Existem situações em que as grandezas que estão sendo comparadas podem ser expressas por razões com antecedentes e consequentes. Proporção. Existem situações em que as grandezas que estão sendo comparadas podem ser expressas por razões com antecedentes e consequentes diferentes, porém com o mesmo quociente. Assim, ao dizer que de 40 alunos entrevistados, 10 gostam de matemática, poderemos supor que, se forem entrevistados 80 alunos da mesma escola, 20 deverão gostar de matemática. Na verdade, estamos afirmando que 10 estão representando em 40 o mesmo que 20 em 80. Escrevemos então que 10 está para 40, assim como 20 está para 80. Esse tipo de igualdade, essa relação entre essas duas frações, entre essas duas razões, nós dizemos que é a proporção que existe de um para com a outra fração. Um exemplo aqui, nós temos aqui dois cachorros, aí nós temos a medida de 10 por 20, né? E aí a gente consegue estabelecer uma proporcionalidade entre os dois cães, tá? De forma que um é 10, o outro é 15, a medida aqui da cabeça, e a medida do resto do corpo de 20 por 30. Ou seja, na razão que a gente está estabelecendo, o primeiro cão ele tem uma razão de 10 por 20 e o segundo cão uma razão de 15 por 30. Portanto, sejam 4 números A, B, C e D inteiros e não nulos, dizemos que A, B, C e D formam uma proporção se a razão entre A e B é igual à razão entre C e D. Indicaremos a proporção por A sobre B é igual a C sobre D, ou seja, essa primeira razão é igual a essa segunda razão. E dizemos que o A está para B, assim como o C está para D. Vamos ao primeiro exemplo relacionando a questão de razão e proporção. César tinha uma pequena propriedade e precisava calcular a altura de um poste muito alto. Ele não podia medi-lo diretamente, então fez o seguinte: colocou uma pessoa que mede 1,80 m, ao lado do poste e marcou as duas sombras, a do poste e a da pessoa. E verificou e anotou. Ele verificou e anotou. A sombra da pessoa media 1,20 m e a sombra do poste media 20 metros. Bom, o que a gente pode fazer? Primeiro a gente pode estabelecer a razão com relação à altura da pessoa. Então vamos desenhar aqui uma pessoa. Ó, bonitinha aqui a pessoa. E sabemos que essa altura da pessoa é de 1,80 metros. Ou que a gente pode estabelecer como 180 centímetros.
E ele vai gerar uma sombra, e eu vou colocar aqui uma sombra, né, dessa pessoa, de, como está indicado ali, 1,20 metros ou 120 centímetros. Então a gente consegue estabelecer aqui uma razão da sombra pela altura. Ou seja, se nós fazermos essa relação, essa razão, nós teremos 120 centímetros de altura da sombra, da medida da sombra, por 180 da medida da altura. Então, fazendo isso e simplificando, nós chegaremos então a uma razão de 2/3. Ou seja, essa é a razão da medida da sombra para com a medida da altura desta pessoa. Seguindo no exemplo então, sabemos então que essa razão entre a medida da sombra e a medida da altura é de 2/3. Então nós precisamos estabelecer agora exatamente qual vai ser a razão da altura desse poste aqui. Vamos botar um poste aqui com uma luzinha aqui e tal, né? E vamos estabelecer essa altura aqui do poste, que a gente não sabe, pela sua sombra, né? Vamos colocar que a sombra seja mais ou menos aqui, tá? E aí a nossa sombra do poste, como a gente já viu no slide anterior, é de 20 metros. Bom, se sabemos que a razão da pessoa com relação à medida da sombra com a medida da altura é de 2/3 e que a relação medida da sombra pela medida da altura é de 20, com relação ao poste, é de 20 sobre x, então a gente tem como definir que de 2 passou para 20, então de 3 vai passar para 30, certo? Ou seja, com essa relação conseguimos definir que a altura do poste é de 30 metros. Um lembrete. Uma razão compara dois números pela divisão. Quando encontramos uma igualdade entre duas razões, a essa relação damos o nome de proporção, porque as quantidades medidas são proporcionais, que é essa relação que estávamos definindo anteriormente. Propriedade fundamental da proporção. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Por exemplo, se pegarmos aqui o 16/14, ele vai ser proporcional a 8/7. Por quê? Eles são equivalentes, porque se pegarmos e fizermos o produto dos extremos, ou seja, 14 vezes 8, e fizermos esse produto, vai dar exatamente o mesmo valor de 16 vezes 7. Então, resolvendo aqui no exemplo, nós temos que 14 vezes 8 é igual a 16 vezes 7, que é igual a 112. Uma vez que, ao fazermos o produto dos extremos, encontramos o mesmo valor, podemos afirmar que as duas razões são equivalentes. Percentual. Quando escrevemos ali, então, 7%, nesse 7%, em função desse símbolo aqui, né? Estamos usando uma outra forma para representar a razão centesimal. Por exemplo, é uma expressão representada pelo símbolo, esse símbolo aqui que é o do percentual, que significa centésimo. Logo, se nós tivermos 7%, tá? Como que a gente chega nesse valor do 7%? Ele, na verdade, como o próprio nome diz, é 7 por 100. Ou seja, então a gente pode dizer que o 7% é exatamente igual a 0,07. Ou seja, essa relação aqui existe, né? Onde esse 7% vem a ser a nossa forma percentual do valor escrito e esse 0,07 é a nossa forma unitária. Para efeito de cálculo, quando a gente vai calcular, a gente sempre trabalha em cima da forma unitária para o que a gente vai seguir adiante estudando. Vamos aos exemplos para percentual. Então, letra A, 15%. 15%, o que a gente vai fazer? Vai pegar o 15, vai dividir o 15 por 100, e aí teremos então 0,15. Ou seja, o 15% na forma percentual equivale a 0,15 na forma unitária. Letra B. Letra B nós temos 2,9%. Pegamos o 2,9, dividimos por 100, e aí teremos 0,029.
Ou seja, 2,9% equivale a 0,029 em forma percentual. Letra C, 174%. 174%, dividimos 174 por 100, vai dar igual a 1,74, ou seja, 174% tem como forma unitária 1,74. Isso encerra essa parte de percentual. Encerramos então essa aula. Até a próxima.